dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2025 e começa agora o meu, seu, nosso Rolê ICL. É isso, ó, já ouviu aí, né? Interpal está na área. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a você que nos acompanha ao vivo ou na nossa reprise às 4 horas da tarde, aqui na programação do ICL, todos os dias, tá? Para sua felicidade. Hoje nós vamos ver os melhores momentos do julgamento do Núcleo 3, que tornou mais 10 indiciados réus no inquérito da trama golpista. Ó, mas nós só vamos mostrar o que foi bizarro por aqui, tá? Teve muita coisa ontem lá. E teve também, gente, olha só, bebê reborn na Câmara. Sim, meus caros, acreditem que até lá eles foram parar. E acreditem também, gente, que Pablo Marçal virou réu. Então, assim, são duas notícias que só o rolê traz pra você. Mas essa do bebê reborn na Câmara, juro, tá dando o que falar. Tem uma do futebol aqui incrível, que Marta, que foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, ela agora tá no ranking das 10 melhores jogadoras da história do futebol feminino. Não é pouca coisa, não. Parabéns à rainha Marta. E teve também homenagem à atriz Fernanda Torres. E nós vamos mostrar o encontro da cantora Alcione Marrom, que a gente tanto ama, com o presidente Lula. Não saia daí, porque o rolê de hoje tá marrom bombom. Vitão, bom dia pra você, hein? Bom dia, Robs. O que você manda? Tudo ótimo. Hoje, nessa quarta-feira meio gelada aqui em São Paulo, né? Vou indicar uma série nova que saiu semana passada no Prime Video. Chama Overcompensating, ou Muito Esforçado em português. Que é a história de um jovem que vai pra faculdade. Ele sempre foi um astro do futebol, todo héterozão, mas ele é gay. E aí ele vai se descobrindo na faculdade, tentando esconder isso. É uma série de comédia muito divertida. Tem a primeira temporada completa no Prime Video. E essa é a minha recomendação de hoje. Bom dia. Ô, Vitão, tudo que você indica você assiste ou você tá além do release do... Eu assisto. Tudo que Assiste eu indico tudo? aqui, eu assisto, eu escuto. Às vezes eu assisto coisas só pra indicar. Olha só, olha a responsabilidade deste programa, Guga Noblar. Sentiu o peso aí? Bom dia pra você. É muito responsável esse Vitão, gente. Isso, cara. Ele até assiste as séries. Oh. Tá aí um negócio muito força, guerreiro. Que trabalho difícil, eu imagino. Assistir séries, né? O Vitão deve detestar fazer isso. Deve. O Vitão realmente apresenta boas dicas aqui. Vão atrás das dicas do Vitão. Façam o que eu não fiz ainda. E corram atrás dos vídeos indicados pelo Vitão. Esse é novo, pelo menos. Esse não é da década de 80. Que o Vitão, às vezes, faz umas dicas meio... Às vezes ele vai no fundo do baú, né? Pelo amor. Grande Vitão. Tinha gente achando, minha querida Robs, o José Wilson, que eu estaria vestido de galo hoje. Eu estou vestido de caveira. Tá, skate or die. Em homenagem ao Jair Bolsonaro, que tá indo pro saco. Então, é pra ele. E vamos nessa. Socorro! Em homenagem ao Jair Bolsonaro. Meu Deus! Deixa eu dar bom dia pro nosso chat aqui, ó. César Augusto tá na área, Bruna, Aurinete, José Wilson, Jackson, Diego, Bruna. O chat bombando aqui, eu vou trazendo as mensagens ao longo do programa. Por enquanto, roda a vinhetinha, porque tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Gente, vamos lá, porque a primeira turma do STF decidiu tornar réus 10 dos 12 investigados no núcleo chamado 3 do plano golpista que foi traçado em 2022. Pela primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, né, ele rejeitou parte da denúncia da PGR. E para ele, faltam provas contra o coronel Cleverson Ney e o general Newton Diniz Rodrigues. Então, 2 ficaram de fora.
O grupo dos 10 réus, ele é acusado de pressionar o alto comando das Forças Armadas e é investigado também pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. São 5 crimes aí. As defesas insistiram no argumento de que a reunião do dia 28 de novembro de 2022 foi apenas um papo de bar, ali, uma conversinha, sem maiores consequências, tipo uma confraternização de final de ano de amigos. Ah, tá bom, hein? Agora... Broderagem. Pode deixar. Era só uma broderagem. Guga, nada contra a confraternização. Aliás, a gente adora, né? Agora, o problema é o conteúdo. Vamos ver o que o Xandão disse quando falou sobre este ponto aí. Vamos aí. A Procuradoria também traz evidências salientando que Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros esperava o reconhecimento do réu, salientando que esperava o reconhecimento do réu Jair Messias Bolsonaro, e há aqui outra comunicação de Cavalieri com Mauro Cid, onde fala: espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Repito a mensagem enviada pelo denunciado Cavalieri a Mauro Cid. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. O sacrifício seria ir tomar cerveja com os amigos. É muito claro aqui essa relação entre o núcleo 1 e o núcleo 3. É isso. Cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Responde Mauro Cid para Cavalieri sobre o presidente da República não se esquecer quem estaria indo para o sacrifício. É isso, né? Completa a relação, porque a gente fala em organização, né? E cada um tem a sua tarefa. Ontem o Núcleo 3 estava ali, né? Tentando convencer a alta cúpula militar a aderir ao golpe e também estavam mais do que enrolados com o plano Punhal Verde e Amarelo, né, Guga? Não vamos esquecer também. Essa galera que estava metida ontem, né, nesse núcleo 3, que acabaram aí 10 se tornando réus, é a turminha que estava operacionalizando, que estavam criando as ações táticas, os meios de colocar em prática o golpe. Como colocar o golpe em prática? Tem que ter, por exemplo, os golpistas protestando em frente ao QG, tem que ter um ambiente contra as urnas, tem que ter um decreto para justificar o golpe, estado de defesa, estado de sítio, GLO, enfim, tudo isso foi arquitetado por esse núcleo. Esse núcleo tem ali militares que participaram basicamente de 2 momentos. Um foi essa confraternização, que na verdade foi uma reunião que aconteceu num salão de festas de um prédio na Asa Norte, que é uma área nobre de Brasília. Seria ali a casa do pai de um dos acusados, que foi o Márcio, acho que é Márcio Souza, deixa eu ver o nome dele, que também foi ontem se tornou réu, Márcio Nunes. A casa do coronel Márcio Nunes, do pai dele, foi a que serviu para serviu de reunião, né, para ser o local da reunião, onde se confabulou, onde se criou uma carta para pressionar a cúpula do Exército. Eles pensaram numa carta, no meio de divulgar a carta já estava até escrita, mas eles pensaram em como divulgar, o que fazer, pensaram na pressão que deveriam fazer para tentar convencer o Exército, o Freire Gomes, que era o comandante do Exército, a entrar nessa empreitada. Essa carta que foi escrita e que foi divulgada depois dessa festa na Asa Norte, foi o que serviu como sinal verde para os golpistas que estavam acampados na frente do QG invadirem a Praça dos Três Poderes. O quebra-quebra que depois acontece no dia 8 de janeiro, até antes de acontecer, já tinha conversas do Mauro Cid que acabaram interceptadas, onde o Mauro Cid diz isso, que aquela carta serviu para os manifestantes entenderem como um recado dado pelos coronéis de que eles poderiam sim
inclusive, ir à Praça dos Três Poderes e protestar ali, porque eles já queriam ir até a Praça dos Três Poderes, e aquela carta é uma carta que diz que todo mundo teria o direito a se manifestar. A carta vai para esse lado, né, da garantia à liberdade de se manifestar, e era exatamente uma maneira de passar um recado para os acampados. Depois os acampados vão à Praça dos Três Poderes e acabam quebrando tudo. É o dia 8 de janeiro. Então tem, inclusive, uma conversa do Mauro Cid, onde o Mauro Cid diz isso que eu estou relatando, que a carta serviu como combustível, ou serviu como sinal verde para eles se sentirem livres a irem até a Praça dos Três Poderes, e o resultado foi aquele que a gente viu. Então, esse momento da carta é muito importante. Esse pessoal que participou dessa festa está todo enrascado e todo mundo virando petit réu. Comitê, né? Esse petit comitê aqui, o Caio diz, ó, picanha, cervejinha e golpe. Tipo isso o cardápio, tá? Dessa confraternizaçãozinha aí. Não foi só uma reuniãozinha para tentar um golpezinho, ali está dizendo aqui. Guga, você é inigualável. Parabéns, meu irmão. Eu amo você. E tem gente pedindo para você, Guga, sortear para broderagem. O Fábio Gomes aqui. O que isso? significa essa broderagem? Eu perdi aqui alguma parte ficou tão desse... Ah, Explica pra gente, sortear Guga. para broderagem. Imagino, que é isso? fica no ar o que deve ser isso. Ah, o fica que no será ar. que ele quer que eu sorteie? Fica no ar. Tá bom, vai. Mas, Peguei. né, eu acho que é isso. Ah, peguei. E ó, e nessas de Deve mostrar essas conversinhas de zap, o Xandão ainda compartilhou os apelidos carinhosos que ele tem entre os milico. Vamos ver. Quem tem coragem, que tinha que enfrentar, que ficavam em muitas discussões filosóficas, geopolíticas profundas, tal, e tinha que ter coragem para deter uma fraude eleitoral clara. E ainda, se a gente não tem... Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático. Centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. Olha, ainda tem o cabeça de piroca nesse rolo todo, Foi. né, cara? Ô, Guga, que deselegante. Cabeça de piroca foi quem falou, foi o Ronald Ferreira, que é outro que se tornou réu. O Ronald, ele numa conversa de zap, diz que estava com medo de assinar essa carta, que eu relatei agora, né? A carta se chamava... Ué, deu uma congelada aqui. Aqui tá tudo Robson. bem. Não, tá tudo certo, desculpa. Aqui tá tudo bem. Fui eu que viajei. Ih, só falar em broderagem, olha. Ô, galera. O Ronald, ele chama o Xandão de cabeça de piroca numa conversa em que ele relata o medo de assinar essa carta, que se chamava Carta às Instituições e ao Povo Brasileiro. Essa carta golpista, essa cartinha golpista, ela foi assinada por inúmeros militares. E o Ronald estava com medo. E aí ele dizia, se eu assinar, pode ser que o cabeça de piroca queira me investigar. Então é nesse contexto que ele chama o Xandão de cabeça de piroca. Ronald, mais um radical, mais um que achava que tinha que não permitir a posse do Lula. E ontem, claro, 2 se livraram, né, para você ver como o Xandão e a primeira turma é célere, é responsável, não está aceitando denúncia à torto e à direito. Eles estão indo para aqueles casos que, de fato, têm indícios ou provas que realmente remontam a uma necessidade de investigação e de julgamento. Não é todo mundo, entra todo mundo. São esses, né? São esses que o Ronald, por exemplo, tem essa conversa. Ou o Márcio Nunes, que foi na casa do pai dele, a reunião para fazer essa carta. Outros que não estavam na reunião participaram de uma outra reunião, em novembro também, na casa do Braga Neto. Foi na casa do Braga Neto que eles pensaram, os kids pretos, são 4 réus que são kids pretos, que pensaram, por exemplo, o plano Punhal Verde e Amarelo, que queria sequestrar e matar autoridades públicas. Então, teve o momento da carta, que foi no salão de festas aqui na Asa Norte, em Brasília,
teve a reunião também em novembro de 2022 na casa do Braga Neto. Quem se meteu nas duas reuniões estava ontem virando réu. Basicamente é isso. Agora, Guga, você ficou de plantão ali na porta do STF. Que hora você chegou, que hora você foi embora? Fez xixi onde? Me conta tudo, quero saber. 8 da manhã cheguei, e olha, ontem estava miado, ontem estava café com leite, só tinha... Quando eu cheguei só estava a Elô, só estava a equipe do ICL, a gente chegou lá às 8 e ficamos, né, até... Eu tive que sair perto de 3h30 da tarde, quase 4, mas a equipe permaneceu até às 18, que foi 18h30, que foi o horário que acabou a sessão. E conversei, claro, com vários advogados, enquadrou também deles, alguns. Alguns. Espero que vocês tenham visto. O ICL dando show de cobertura. Claro que eu vi, e a gente vai rever agora, tá? Você conversando com o advogado Jeffrey Chiquini, que defende o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. E ó, o cara se revoltou no final com o Guga. Vamos ver, porque essa foi boa demais. E o dia que dizem que ele iria tentar contra o ministro Alexandre de Moraes era nada mais, nada menos que o aniversário dele. Ele estava em casa, jantando com a sua família, trocando mensagens, agradecendo os parabéns que ele está recebendo. Mas como eu disse para o senhor, o fato dele estar trocando mensagem, pedindo comida para entrega, ele pode fazer isso daqui. Ele pode fazer isso da frente da casa do Alexandre de Moraes. Mas daí a estação Rádio Base vai mostrar que ele não estava. Então você vai me dizer que eu tenho que provar a inocência dele enquanto a acusação não prova a culpa? Que Estado de Direito é esse que você invoca? Que Estado de Direito é esse que nós estamos? Desculpa, o senhor está xandando. Aí, Guga, tá xandando. É uma prova irrefutável. O senhor assistiu? O senhor assistiu? Era o aniversário dele, ele tirou uma foto comemorando o aniversário. Você quer se habilitar como assistente de acusação e auxiliar a PGR? Eu quero entender por que é tão irrefutável assim. Eu tenho a foto, eu tenho a foto. Tem foto dele em casa? Sim, você está muito precipitado, você está muito ansioso, calma. Você está muito ansioso. Não, você está muito ansioso, você é tendencioso. E saiu do salto, ficou tão excitado. Saiu do salto. Aí dançou. Ele ficou bastante incomodado. Agora você travou. Ansioso. Voltou. Travou. Voltou. E foi. Peraí. E não volta mais. E era. O Guga vai reconectar. E já era. Gente. Tudo bem, enquanto o Guga reconecta, porque é legal ouvir bastidor dessa entrevista, né? O Guga pedindo uma foto, porque ele dizendo que no dia da reunião o cliente dele estava num aniversário, longe do evento, então que ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí o Guga perguntando, vem cá, mas você tem foto desse aniversário? Porque geralmente a gente tem foto desse aniversário. Aí o cara não pôde, aí não se aguentou ali. Falou, Guga tendencioso! Chamou o Guga de Xandão! Aí o cara não aguentou, Guga. Você fez uma pergunta muito simples, né? Que é tipo, me mostra uma foto. Olha, ele fez realmente um trabalho de defesa muito bem feito. Ele estava ali no papel dele de tentar refutar a acusação e ele tentou buscar um meio de criar um álibi para tirar o cliente dele da cena do crime. O cliente dele seria um dos kids pretos que monitoraram as autoridades públicas. No caso, o dele monitorou o Alexandre de Moraes. E teria um aparelho celular que ele teria usado na hora desse monitoramento. Para negar isso, ele falou, não, o celular dele estava em casa, ele trocou mensagem porque era o aniversário dele, pediu comida no Rappi. Olha, numa festa de aniversário é muito comum que pelo menos se tire uma foto. Tem que ter um registro. Ninguém comemora em casa com a família o aniversário. Ninguém faz festa sozinho, né, Guga? Vamos lá. E ele estava com a família. Cadê pelo menos uma imagem? Não tem. Você quer que eu acredite, então, só pelo celular, pela antena do celular que ele estava em casa e tá tudo bem? E ainda vendeu a Apple, hein? E ele, o Chiquinho, esse advogado que é muito bom, fez o trabalho dele muito bem feito, tentou ainda dar uma engabelada na gente, porque na maneira que ele responde parece que tinha foto. E não tinha, eu entendi que não tinha. Depois eu reforço isso, falo, vem cá, então não tinha foto. E aí ele disse que não tinha. Não tem imagem, só tem o celular dele em casa e algumas supostas mensagens que ele diz que ele respondeu. E daí, se eu fosse um kid preto e fosse monitorar o Alexandre de Moraes,
Eu que assisto filme de crime, imagina um Kid Preto. Já sei como cometer um crime. É óbvio que você não pode levar o seu aparelho. Você não vai ficar com seu celular. Isso é o básico. Isso é o básico do básico. Agora, para criar um álibi, manda a sua esposa responder uma mensagem com seu celular. Melhor ainda. Na boa, isso é fácil de se pensar. Eu queria uma imagem dele, porque eu não acredito, eu sinceramente não acredito. E aí eu coloquei em dúvida isso. E o advogado levou para o lado pessoal, tentou dizer que eu estava querendo atacá-lo. Eu disse, não, meu amigo, eu estou simplesmente refutando o que você falou que era irrefutável. Na hora de defender o cliente, ele disse lá no Supremo que era irrefutável as provas, e não são nem um pouco irrefutáveis, são completamente irrefutáveis. Foi isso que eu fiz e ele ficou chateado, mas parabéns pelo seu trabalho, e você fez muito bem feito. Levantou dúvida na cabeça de algumas pessoas, não na minha. Eu continuo achando que há elementos, inclusive, para o cliente dele permanecer preso, e está preso já faz 6 meses quase. Passou mal. E ele falando desta injustiça da prisão do cliente dele, sendo que ele nem estava no local do crime. Ô absurdo! Ô absurdo! Teve outra também, tá? Do advogado da polícia, do policial federal, na verdade, do Vladimir Soares, que negou o envolvimento do cliente na trama golpista. Aliás, todos negam, né? Agora, vamos lembrar que tem uma mensagem comprovando o contrário. Vamos ver. O seu cliente, o Vladimir, ele seria um dos mais radicalizados. Teria a mensagem dele dizendo que ia empurrar meio mundo, que ia matar meio mundo se fosse preciso para manter Bolsonaro no poder. Com uma mensagem com esse teor, ainda é possível dizer que ele não participou do golpe? Vale salientar que essa mensagem acostada aos autos no dia 14, ela não consta da atual denúncia que está sendo julgado o recebimento hoje. Mas ela aconteceu? Não consta nos autos. Se não consta nos autos, não está no mundo jurídico. Não está no mundo jurídico, mas está no mundo real, né? Aconteceu. Eu defendo que está nos autos, não defendo que está no real. O que está nos autos. Se não está nos autos, eu não posso me manifestar a esse respeito. Obrigado. Ele vai empurrar até o final. Tá na nuvem mesmo, então? É isso? A mensagem é assim, a mensagem é: a gente ia com muita vontade, íamos empurrar meio mundo de gente, íamos matar meio mundo de gente, não estava nem aí mais. Ou seja, essa mensagem ela existe, mas de fato ela não foi anexada aos autos, porque ela foi descoberta já depois de muito tempo, mas ela existe, ela está no mundo real. O advogado sabe que não tem como escapar dessa mensagem. O que ele fez? Se aproveitou dela não estar nos autos, não fazer parte do julgamento, apesar de ser uma mensagem verídica, que ele realmente trocou. Eu acho, isso aconteceu, mas ele escapou do jeito mais esperto. Não vou comentar o que não está no auto do processo, e até porque o que comentar, né? Como tirar o cliente dele da cena do crime, da cena do golpe, se ele falar isso. Ele é um golpista. Esse era um dos mais radicais. O policial federal Vladimir, que seria quem passaria as informações sobre onde estava o Lula, porque ele fazia parte da comitiva do Lula. Em alguns momentos ele estava fazendo parte da segurança do Lula. Não sempre, mas em alguns momentos ele fez parte. Então ele sabia onde o Lula estava e ele passava informações sobre o Lula, o paradeiro do Lula, informação preciosa, portanto. Esse é o Vladimir Matos, que dizia que não estava nem aí, queria matar meio mundo, e era um infiltrado que passava informações sobre o Lula. E é muito doido, né? Porque a gente vê o tamanho da violência, né, Guga? Matar meio mundo. Assim, juro, é assustador a gente entender os detalhes e essas mensagens sendo reveladas, porque a gente entende, né, sobre um golpe de Estado, a gente já teve um golpe de Estado no Brasil, mas o nível de violência, inclusive isso foi falado ontem durante o julgamento, dessa turma aqui, ele passa tudo que a gente viveu na história do Brasil, assim, é fora do comum. A gente fala de Lula, Alckmin e Xandão, mas assim, deu para entender que o espectro ali, que o alcance da violência desse povo é ilimitado, cara. É tirar, excluir, eliminar quem tiver na sua frente. Simples assim. Tirar, eles tiraram, né? Tiraram o Pacheco em algum momento ali, né? Do papel ali, da minuta. Da minuta do golpe. Tiraram que previa o prisão. Então, assim, eliminaram o Pacheco, cara, mas
o resto, pô, o cara fala meio mundo, dá pra ver a gravidade, né? Dá pra sentir. Lógico. Pô. Dá pra sentir o grau de radicalismo e de não tô nem aí, vamos pro pau. Eles a princípio, a minuta do golpe, que previa a prisão de autoridades públicas, tinha lá o Gilmar Mendes e o Pacheco. O Bolsonaro sabia que se apresentasse a minuta com tantos nomes de autoridades públicas que eles iam perseguir para o comandante do Exército, Freire Gomes, não ia convencê-lo a entrar no golpe. Então, para tentar convencer o Exército, ele deu uma enxugada na minuta do golpe e retirou alguns nomes. Essa conversa, há conversas entre alguns dos réus, que viraram réus ontem, por exemplo, o Cavalieri, o Sérgio Cavalieri e o Mauro Cid, onde o Cavalieri pergunta se o Bolsonaro sabia da carta pró-golpe, aquela carta que servia para fazer pressão. Sim. Há também outras conversas em que eles indicam que o Bolsonaro enxugou. Esse peru do Bolsonaro... Ou seja, o Bolsonaro estava em tudo. Ele sabia da carta que foi feita para pressionar a alta cúpula, essa carta que acabou servindo de sinal verde para a invasão, para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro, ele sabia da minuta do golpe a ponto dele mesmo meter a mão, enxugar a minuta para tentar convencer o Freire Gomes a entrar. Então ele deixou a minuta um pouco menos radical, digamos assim. Não porque ele seja menos radical que os outros, mas porque ele sabia que o Freire Gomes estava difícil de convencer. Se apresentasse uma minuta falando que ia prender o Pacheco, o Gilmar Mendes, aí é que ele não ia entrar mesmo. Então ele tentou deixar um pouco mais leve. Mesmo assim, não convenceu o Freire Gomes. Sem o Exército, Bolsonaro arregou, não assinou o decreto do golpe. Aquele decreto que, por exemplo, o general Teófilo, que foi um dos indiciados que se tornaram réu ontem, ele esperava, aguardava por essa assinatura do decreto para poder usar verde, né? o decreto. Com o decreto, ele ia se sentir autorizado, judicialmente autorizado, a usar de fato o grupo que ele já tinha selecionado de kits pretos, que tinha esse Rodrigo Bezerra, que tinha até aquele major, até o general Mário Fernandes, que já virou réu, que tinha o Hélio, que foi outro que se tornou ontem réu. Ele poderia usar esses kits pretos de fato para prenderem, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Então, ele só ia se sentir autorizado com decreto. Não podia também simplesmente mandar. Que isso? Tá passando o carro da pamonha aí? O que houve? Ele não podia só mandar prender, ele precisava do decreto. O decreto não veio por quê? Porque Bolsonaro levou um fora do Freire Gomes. Por que levou um fora do Freire Gomes? Não é porque o Freire Gomes é herói. A gente já está vendo que não é por isso. O Freire Gomes está tentando aliviar para o lado deles. Pelo jeito, a pressão externa, inclusive o Freire Gomes cita isso tá grande. No depoimento que fez essa semana. Pressão internacional, pelo jeito, funcionou, pressão também nacional, interna, mas o Freire Gomes correu e o Bolsonaro correu depois, e aí o golpe acabou manco, porque não tinha mais comando, e acabou não funcionando, não dando certo, ainda bem. Senão não estaremos aqui hoje. Com certeza não. Ó, daqui a pouquinho tem macetada de notícias, mas eu quero trazer um último momento de Guga Noblar, tá? Porque foi quando a advogada do coronel Hélio Lima, cara, ela esqueceu o que ela ia falar. Simples assim. Para pensar numa possibilidade de prender ministros do Supremo. O documento não prevê isso. Não prevê? O documento não prevê prisões de ministro. O documento analisa uma possível existência de fraude nas urnas. É sobre isso que trata o documento. Não fala de prisões de ministros, não fala de execução, não tem nada sobre isso no documento. E por que a dúvida sobre a eleição? O que levantou a dúvida? A gente estava nesse momento do país. O país estava em investigação sobre fraude nas urnas. Inclusive o Ministério, né, da... A investigação era para atacar o agora ferrou. Da Ministério da onde? Ela ficou... intimidou a advogada, ô Guga, você tá xandando ali? Pô, cara... Xandei legal. Xandou legal. Xandando é muito bom. O advogado do Xandando, agora que eu lembrei, né? Outro momento dele, ele usou lá o púlpito onde ele dava entrevista para os jornalistas para fazer um ataque à Janja. Foi muito louco isso. Então, assim, esse advogado, ele tem um lado meio teatral, meio midiático, né, sabe usar também aquele momento para se promover também. E aí você vê,
É alguém que tem uma visão mais à direita, lógico, né? Faz aqueles ataques. Tava atacando a Janja. Eu achei a coisa mais louca do mundo. A pessoa vai atacar a Janja, né? O cara sai do julgamento para atacar a Janja, porque a Janja viajou para a China. Eu falei, cara, o que tem a ver? Eu até gravei, porque eu não botei na internet. Mas eu até gravei isso com ele. Falei, velho, como é que você... Que plot twist foi esse? Que do nada mudou para a Janja. Mas, enfim, esse Hélio, a advogada do Hélio, o Hélio é um dos kits pretos. E ele criou a Operação Luneta, que previa a prisão de ministros do Supremo. Ela negou que previa a prisão, mas previa. Depois eu até insisto com ela. E aí ela nega de novo. E o ICL, na hora que mostra essa entrevista, coloca no ar trechos da investigação que indicam e que provam que, de fato, a Operação Luneta previa, assim, a prisão de ministros do Supremo. Diz ela que não, que a Operação Luneta é porque, como o Ministério da Defesa estava querendo investigar as urnas, se descobrissem que teve fraude, o que fazer? E aí ele estava nessa missão de descobrir juridicamente como atuar se houvesse fraudes. Olha que papinho. Os kids pretos estavam investigando o que fazer se tivesse fraude. Não, isso é um golpe. Eles estavam procurando um jeito de dar um golpe. Essa gente não tem que ter essa missão de descobrir o que se fazer se tiver fraude. Não tinha nada a ver. Não tinha nem fraude. Não tinha que investigar a urna. Quem criou essa ideia de investigar a urna foi o Bolsonaro. Aí ele usou o Ministério da Defesa, o ministro Paulo Sérgio, que também virou réu, para fazer uma investigação que no fim não deu em nada. O Ministério teve que dizer que não era possível fraudar. Aí depois do Ministério dizer isso, o Bolsonaro apela para o Valdemar. O Valdemar e o PL contratam um Instituto Voto Legal que tenta criar uma brecha para atacar urnas antigas, urnas que eram antes de 2020. E também não funciona. Não funciona, porque são as urnas que elegeram, inclusive, o PL. E não funciona, e o PL leva uma multa, e o PL também, junto com o Valdemar, ajudou a fomentar o ambiente do golpe, mas o Valdemar não virou réu, né? Deveria, eu acho. Ele passou raspando, sabe? Tipo, tirou tinta da trave. Foi tirando tinta. Aliviaram para você, Valdemar. Não foi dessa vez, mas você participou, principalmente aí dessa parte, né, do plano que era desacreditar as urnas eletrônicas. Isso para dizer que Lula não tinha sido eleito democraticamente pela vontade do povo. Tudo articulado, tudo armado, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua função. E a gente vai acompanhando e descobrindo aí novos detalhes, alguns que a gente já sabia, mas agora, ó, como diz Calejão, com materialidade. Tamo aí, meu povo. Roda a vinhetinha, porque... Vai. Não. A fala é sua, meu Guga, vai. Robes, não, é porque não tem nada a ver com roteiro, o Guga saindo do roteiro, mas... Pronto, Letícia, vai morrer. Mas tenho que lembrar a vocês, meus amados rolezeiros, que eu e o Príncipe William estamos competindo no IBEST. Votem no IBEST. 2 categorias eu estou, 2 categorias o Príncipe William está, que é jornalista, influenciador, eu também estou em jornalista, influenciador, e jornalista de política, no caso dele, e no meu caso, opinião. Opinião disputa até com o Neymar. Então me ajudem e ajudem o Príncipe. Coloquem o dedinho de vocês para votar no IBEST. Se der, joguem aí no chat. Eu sei que o LAS92 está aí. Eu sei que o ADKDDJD está aí. Alice Gobira, a Rosália, o Guilherme Montagoni, o Eduardo Cardoso. Votem, galera. Metam o dedo, mostrem a força do ICL. Calma aí, não mete o dedo, não. Opa! Mete devagarzinho. Gente, ainda é cedo essa hora. Pelo amor de Deus, tirem as crianças da sala. Deixa eu trazer um papo cultural aqui, porque, olha, que bacana. Fernanda Torres e Alcione, a nossa eterna marrom, elas foram totalmente aclamadas, homenageadas. Isso aconteceu no Palácio Gustavo Capanema, no Rio, né? E aí, o que aconteceu? Fernanda e a Marrom, elas estão entre os nomes que receberam a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural, a maior honraria concedida pelo governo federal no setor da cultura. A premiação foi feita pelo presidente Lula
e também pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, que destacou 111 pessoas e 14 instituições que contribuem para a diversidade e a riqueza cultural do nosso país. Bom, todo mundo lembra que Fernanda foi reconhecida pelo impacto do filme Ainda Estou Aqui. Óbvio, óbvio. Já Marrom recebeu a Gran Cruz como símbolo de sua trajetória marcante na música popular brasileira. Ai, eu amo Marrom. A lista ainda inclui Milton Nascimento, Xuxa, Martinho da Vila, Arlindo Cruz e também Ney Matogrosso. A gente tá vendo aí a imagem. Olha a Alcione, super emocionada ali. Nossa, maravilhosa. Ai, gente, se ela pudesse, ela faria. Você é um negão de tirar o chapéu pro presidente Lula. Falaria. Olha que bacana. Ai, que bacana, né? Isso. Cara, homenagear em vida é tudo que a gente precisa. Você concorda, Guga? A gente faz muito pouco isso. A gente faz muito pouco. O Bolsonaro tratava esses artistas como adversários, né? O Bolsonaro é alguém que ataca a cultura. Os sanguessugas da Lei Rouanet, né? Ataca escola, professor, ataca cultura, ataca artista, ataca jornalista. É um imbecil completo, é um animal, é um fascista. É um fascistinho, isso é coisa de fascista. Quem ataca isso tudo é um traço muito óbvio. Idiota. É claro, né, Guga? Ator pra ele é Mário Frias, né? Fernanda Regina Duarte. Você quer o quê? Nojo, cara, nojo que eu tenho. Ainda bem que a gente agora, né, voltou à normalidade. A gente não tem um alucinado na presidência que tenta usar artista de escada dizendo que roubam com a Lei Rouanet ou que são pedófilos porque tiraram a roupa na novela. Esse pessoal fazia uns ataques muito baixos aos artistas, aos cantores, fazem ainda, né? Esses dias estavam em MBL querendo criminalizar quem faz apologia ao crime. Ou seja, todo mundo que canta pode cair na malha fina dos fascistinhas que tentam criminalizar a arte, a música, a poesia. Quem tenta criminalizar isso pode interpretar de qualquer jeito. A arte, ela pode ser interpretada de qualquer jeito. Então você pode dizer que está fazendo apologia ao crime e prender todo mundo. Mas, enfim, continua o ataque. Tem ainda um bando de maluco da extrema-direita, do bolsonarista ou do MBL, tentando atacar artista, mas a gente tem um presidente hoje que é uma pessoa civilizada e que compreende a importância dos artistas, da arte, da cultura, e está aí valorizando um monte de gente que dá muito orgulho para o Brasil. Sim. E que não deveria nunca ser perseguida por político nenhum, né? Jair Bolsonaro. Olha, e a Alcione é tão mangueirense, que ela foi de rosa, cara. Olha isso, peguei, hein, Alcione? Peguei, hein? Pra quem é do samba já pega essas coisas de longe. Deixa eu trazer outra, porque Pablito Marçal virou réu, galera, na justiça, após uma expedição sem noção que ele fez com 32 pessoas no Pico dos Marins em janeiro de 2022. O coach teria simplesmente ignorado, tá, os alertas de mau tempo e aí levou o grupo, formado por seguidores, a enfrentar chuva, frio e ventos de 100 km por hora. Isso sem guias e nem equipamento adequado. A jornada foi divulgada pelo próprio Marçal nas suas redes sociais, com um vídeo em que ele apela para a fé, ou seja, pede para Deus para parar o vento, galera. E também ele incentivando os participantes a vencerem os seus medos. Ou seja, Guga, completo idiota. Tudo era apenas uma questão de medo, de superação, não de condição climática. Meu, cara não sabe nada. A jornada foi só interrompida porque as pessoas que estavam participando, né, pediram socorro e aí os bombeiros foram resgatar o grupo em estado de fragilidade e classificaram a expedição como totalmente irresponsável. É óbvio, né? Você vai fazer um trekking, você vai fazer uma caminhada sem guia, sem as mínimas condições, com a previsão climática péssima, com ventos que podem surpreender, obviamente, de repente não estava na previsão, mas, cara, volta! Agora, usar isso como desafio para superação, cara, realmente é, assim, digo assim, ó, sem mais, Guga, sem mais. Cadê a foto dele aí de novo, galera? Coloca a foto dele, ele tá o Pablo Marçal com uma mão, com um braço aberto. Olha lá, ai, Jesus.
O cara colocou um saco de lixo, amarrou um saco de lixo para se proteger da chuva, esticou o braço como se fosse um messias, e um bando de otário ali no meio. Mas o que me deixa mais chocado, talvez, em relembrar dessa história, é que foi assim que a gente conheceu Pablo Marçal. A gente não sabia quem era Pablo Marçal até esse dia. Essa situação bizarra que acabou virando notícia, claro, porque é notícia, um maluco levar um monte de gente para um local que depois eles não conseguem sequer descer de lá, isso virou notícia. O Brasil passou a conhecer o coach Marçal por causa disso. Foi a maior publicidade do Marçal até hoje. Eu não sabia, ninguém sabia direito que era Pablo Marçal. Quando ele fez isso, ele virou notícia no Brasil inteiro e passou a ficar mais conhecido, por incrível que pareça. Isso foi bom para o Marçal. O que deveria enterrar esse sujeito como profissional, acabar com a carreira dele, com a picaretagem dele na internet, o que deveria servir para mostrar que ele é um charlatão, no final das contas, foi um ativo para ele. Só fez divulgá-lo. E hoje todo mundo sabe quem é Pablo Marçal. Inclusive, ele está me devendo 60 mil até hoje. Aliás, seu picareta, me devolva, me pague. Caramba, essa festinha do rolê que ainda não rolou, porque o Pablo Marçal não pagou o Guga. E a gente ficou sem festa, tá? Seguinte, chat aqui, ó, participando, né? Tem que cobrar dele os custos do resgate. Tá falando a Liz. Eu concordo com você. É a Liz ou Liz? Não sei. Liz Longo, diga pra nós se eu falei correto. Se bem que eu já falei os dois logo para não ter erro. A Alice diz que tinha que pagar danos morais e também pelo resgate. Eu concordo muito. E a Meire fecha aqui, ó. Demorou para virar réu sobre isso. Óbvio, demorou. Foi em 2022, né? 3 anos pro cara virar réu. E aí a gente vê, né? Quem tem dinheiro faz o quê? Empurra com a barriga. Então a justiça não é a mesma para todo mundo, tá? Vamos sempre falar isso aqui. Deixa eu trazer outra, porque parece que a Globo não é mais a mesma. Você conhece aquele tal padrão Globo de qualidade? Pá, aquele papo todo ali. Ó, ontem, Vale Tudo, a novela, saiu do ar por 1 minuto. E a Globo se enganou em pleno horário nobre. Rolou uma falha técnica. E aí o que aconteceu? Tava passando a novela e houve uma interrupção em Vale Tudo para exibir, sem querer, os bastidores da Globo News Debate. Então você tá ali vendo Vale Tudo, Raquel ali. De repente entra uma cadeira. 2 pessoas sem microfone. Claramente a gente viu ali que é o estúdio da Globo News Debate. Alguém apertou o botão errado. É isso que eu tenho a dizer no switcher da Globo. Eles apertaram o botão. Tem vaga rolando no Jardim Botânico. Se bem que, como foi na novela, né? Talvez seja lá em Jacarepaguá. É o seguinte, o problema aconteceu às 9h20 da noite, bem no início da novela. Então já começou assim o climão, né? E aí, de repente, entram umas imagens aí dessas 2 pessoas na poltrona. Aí você tá em casa e fala, ué? O que tá acontecendo, Guga? Cadê a Raquel? Não tem. Rachel. Cadê o Dete Reutemann? Não tem. Cadê o Dete? No meio da novela? Hã? Porra! No meio da novela aparece o Gerson Camarote. Porra, o que aconteceu? Imagina. Aparece o Demétrio. Porra, o Demétrio. Olha, eu sei que tá caindo o nível dos atores, mas cair pro nível Demétrio, não. Não é? Nossa, não. É muito choque de realidade. Você sai do entretenimento, né? Nossa, meu, que baque. Em nota, a Globo disse que a interferência foi causada por uma falha técnica operacional na transmissão do Rio de Janeiro. E aí, segundo fontes do Notícias da TV, o erro aconteceu no switcher master, que é o cérebro, né, onde controla todas as transmissões televisivas. Então, ali alguém apertou o botãozinho errado. Mas isso vai custar. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Quero continuar em Vale Tudo, porque tem muita gente que fala que TV morreu, né? Não assiste mais novela e tal. Mas, ó, teve uma cena que ela aprova, ela foi suficiente para lotar a Defensoria Pública, pelo menos isso no mundo digital, né? O que aconteceu foi que na novela, a faxineira Lucimar, ela entra na justiça para garantir os direitos do filho depois de 8 anos sem receber nada. E aí a história tocou tanta gente que os agendamentos para orientação jurídica saltaram em 70%. Na hora em que a cena foi ao ar, foram 4.560 acessos por minuto
no aplicativo da Defensoria. E em 1 hora foram 270 mil acessos. Ou seja, os agendamentos diários aumentaram em 70%, Guga. Olha que interessante, porque na verdade o que a gente está falando aqui é sobre uma prestação de serviço, uma informação, né, que pode vir ali também misturada com entretenimento, porque estamos falando de uma novela, mas é interessante a gente pensar em duas coisas aqui, para mim pelo menos, essa história de que a novela não dá audiência, a televisão morreu, a televisão não existe mais, tem um impacto muito grande na população, que fique bem claro. Já estou dando uma letra para o presidente Lula e para a comunicação do governo, né? Porque tem que usar a televisão. E a gente vê o governo utilizando muito pouco esse principal veículo de massa que a gente tem aqui no Brasil, né? Incontestável. Uhum. Não, lógico. A TV ainda é o que chega a mais gente, né? Nada ainda supera a televisão. Mas é óbvio que a internet tomou uma boa parte do público. Né? Antigamente você tinha 30, 40 pontos o tempo inteiro em qualquer programa da Globo. Hoje isso não acontece, só se for um final da Copa do Mundo. Hoje a audiência está dividida, não existe só televisão. Mas é claro, a TV é muito forte, tá aí, a força da televisão é impressionante. Realmente é impressionante. 270 mil, agora a Globo, claro, adorando essa notícia, vai conseguir, obviamente, justificar ainda mais os altos valores do preço do custo, né, da propaganda no canal, que é muito caro, né? 1 minuto na Globo nacional. Nossa, são 2 rins, 2 pulmões. Dependendo do programa, cada programa, né, tem um valor, mas 1 minuto de Globo aqui em casa seriam todos os rins e pulmões, né, para pagar um negócio desse. A Globo sendo valorizada aí pelas notícias, mas 270 mil pessoas, imagina, quanto o Globo não vende. A Globo galera, sim. Deixa eu trazer um caso triste de racismo no Tribunal Superior Eleitoral, porque esse caso foi denunciado ontem pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, durante uma sessão no tribunal. Segundo a ministra Vera Lúcia Santana, essa que está na foto que a gente está vendo aí, que é ministra substituta do TSE, ela estava cadastrada como palestrante, só que ela foi barrada na entrada de um seminário organizado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Irônico, né? Porque o evento tinha como tema o seguinte, Guga: ética na gestão, prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação no setor público. Esse era o tema do evento em que a ministra, uma mulher negra, palestrante, e mesmo que não fosse, foi barrada, tá? Mesmo apresentando as credenciais como palestrante, mostrou sua credencial como ministra, Vera ainda assim foi impedida de entrar e foi destratada. Isso é violência. Isso é discriminação racial. É um absurdo isso. E só depois de intervenções é que a ministra pôde entrar e participar do evento. Juro, eu não sei se eu conseguiria entrar depois de ter passado por isso. Claro. Assim, terrível. O caso gerou repercussão, é óbvio, e o ministro Jorge Messias encaminhou um ofício em apoio à ministra pedindo que o episódio seja apurado. A gente já ouviu também o caso de deputadas negras serem barradas, porque as pessoas que trabalham na Câmara não sabem que elas são deputadas, mesmo mostrando o brochinho. A gente vê casos de ministras do TSE. Tô falando de pessoas que estão em seu próprio ambiente de trabalho. Não estou falando da Roberta que foi no supermercado e foi perseguida por um segurança. Não. Eu estou falando de perseguição dentro do seu local de trabalho, cara. É inadmissível, Guga. É inadmissível. Juro. E quem trouxe à tona essa história foi a ministra Carmen Lúcia, né? Foi a Carmen Lúcia. Ela falou: racismo é crime, etarismo é discriminação. Total. É inconstitucional, imoral, injusto qualquer tipo de destratamento em razão de qualquer critério que não seja o da dignidade da pessoa humana. Foi o que disse a Carmen Lúcia, que foi quem revelou esse caso bizarro, absurdo. Mais um caso de racismo. É a cultura, né, do Brasil. É um país racista. O mundo é racista.
O mundo é racista, o Brasil é racista. O racismo aqui demorou, né? A gente foi o penúltimo país a acabar. E até um dia desse... Depois de quase 400 anos de escravidão. Né? Então a gente sente o reflexo disso. Óbvio que o reflexo está aí. A gente não superou isso ainda. Vai demorar muitas gerações até superar. Infelizmente, o racismo é latente. Mais um caso para a gente se indignar. Mais um caso revoltante. Como falou a Robbins, no seu ambiente ali. Ela estava indo fazer uma palestra. É bizarro como o racismo domina, né? É forte, é presente. E aí a gente tem mais uma triste notícia. Robbins, como a gente falou há pouco dos intervalos, eu fiquei curioso e pesquisei, só para vocês entenderem como é caro uma propaganda na Globo. Sabe, o Jornal Nacional você tem que pagar por 30 segundos 852 mil reais. Quase R$1 milhão por 30 segundos. No Fantástico, 30 segundos num break exclusivo, aquele 30 segundos que é pro Brasil inteiro ao mesmo tempo, R$1.050 mil. E o BBB? O BBB deve passar de 2. BBB deve passar de 2. Agora, programas só na tua cidade e de menor audiência, aí, aquele hora 1. Fala um baratinho aí, vai. Hora 1 é 5 da manhã, não tem ninguém vendo TV. Aí, se você puser pra passar só em Brasília, no hora 1, mas só em Brasília, só regional, R$30 mil. Aí beleza. Uma bagatela de R$30 mil. Não é quase nada, não. Paga nada, não. Então. Galera, estamos quase acabando o programa, mas eu quero trazer um recadinho, porque no dia 29 de maio, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, tem a estreia do documentário inédito Império Malafaia, sobre o patrimônio milionário do pastor Silas Malafaia, um dos maiores financiadores, a gente sabe, da extrema-direita do Brasil. Vamos lembrar, né, que o DOC é uma investigação jornalística de Juliana Dalpiva e também do repórter investigativo Igor Melo, que a gente adora. Uma apuração que analisou mais de 30 mil páginas de documentos públicos. Depois da exibição do DOC, você ainda vai acompanhar um papo da Ju com o Igor e terá a mediação de Eduardo Moreira. Portanto, não percam, mas para isso você, claro, tradicionalmente sabe que precisa garantir a sua vaga e o link o Guga vai falar agora, sem me enrolar, hein? Não enrola, Guga, vai! Vamos então entrar. Você pode entrar também, Sérgio Moro, quem sabe assim você aprende um pouco mais sobre a turminha que faz parte do seu grupo. Entrem agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar o Lucimar Martins, a Mônica Souza, o Luterval, a Miriam Gonçalves. Dá tempo de entrar você, Bruno Simeão. Todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Esse doc é sucesso, vale a pena, muito bem feito, 2 jornalistas muito competentes à frente dessa investigação, uma investigação do ICL, então entrem agora no roleicl.com.br. Vou lembrar aqui que também tem o podcast que está bombando nas principais plataformas de áudio, então corre lá para acompanhar, porque, cara, tá muito bacana. Parabéns, Ju, parabéns, Igor, parabéns à equipe, que a gente sabe que é uma equipe grande, que trabalha aí. Parabéns, vocês arrasaram. Guga, vamos nessa que nós estouramos 1 minutinho. Depois o Guilherme Bessa vai brigar comigo. Ei, vocês não deixaram uma programação especial de última hora aqui. O Leandro Demore vai entrar ao vivo para comentar o depoimento do Brigadeiro, que ali agora ele aparentemente entregou o Bolsonaro. Então a gente vai ter uma programação especial agora com Leandro Demore e Heloísa Vilela, direto de Brasília. Muito bom, será que... Carlos Alberto Batista. Carlos Alberto Batista, o almirante. O almirante não, desculpa. Ele é da aeronáutica, o almirante é marinha, o almirante é um golpista. Foi o que falou que o Gomes Freire deu voz de prisão pro Bolsonaro, não foi ele que falou? Foi ele, aí o Freire Gomes falou, eu não lembro se ele falou isso. Será que ele falou? Cagueta aí, entrega a galera. E vamos terminar uma homenagem que eu fui terminar assim no último programa, e o bonitão do Vitor cortou. Vamos ver se dessa vez vocês adivinham qual é a música. Tá? Talvez você não... São foda. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja.
Quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar pra você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. Rolê do ICL.